Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e uma excelente caravana aqui a todos que estão presentes. Quem impulsionou essa agenda não foi o governo, foi a sociedade civil. Então, é importante sempre fazer esse reconhecimento e a plataforma foi a articulação que levou esse tema para o governo federal. Foi a articulação que sistematizou, que provocou, na época das eleições em 2010, os candidatos à presidência da República, de que deveria existir um espaço para que se discutisse de uma forma participativa entre governo e sociedade civil uma melhoria no ambiente regulatório das organizações da sociedade civil. A missão, então, qual era? Era justamente aperfeiçoar o ambiente jurídico institucional relacionado às organizações da sociedade civil e às suas relações de parceria com o Estado. Vejam que a gente está falando de aperfeiçoar o ambiente jurídico institucional relacionado às organizações e às relações de parceria com o Estado. É importante a gente verificar que as organizações elas estão presentes em 5.552 municípios, então, assim, praticamente não existe município no país que não tenha uma organização da sociedade civil. Então, realmente, é muito relevante aí para todas as localidades do país. A Lei 13.019, ela fala de um nicho muito específico, que é ali das parcerias com o poder público, né? As organizações, dentro de uma sociedade democrática, têm um papel, né? Não é uma escolha do Estado acolher ou não as organizações. Um Estado democrático tem o dever, né, de, até nos termos da Constituição, estimular o associativismo, né? Que a Lei 13.019 de 2014 inaugurou essa nova etapa das relações de parceria entre Estado e organizações da sociedade civil, né? É um marco jurídico nesse campo que era caracterizado pela insegurança jurídica. Esses três elementos, a remuneração da equipe, uma resolução para a questão das verbas rescisórias via o fundo provisionado e a possibilidade do pagamento por rateio de despesas são elementos super importantes que o Decreto Municipal de São Paulo reconhece e deveria resolver a questão trabalhista nas parcerias no município. E a gente acredita, enfim, que é possível e que o melhor caminho é construir juntos formas de solucionar essas questões e ter ações articuladas para superar esse tipo de barreira formal, né, em busca de mais resultado efetivo das parcerias, tanto pelo poder público quanto pelas organizações da sociedade civil. São Paulo escolheu isso, trabalhar em parceria com a sociedade civil. Agora, por mais que o município escolheu dessa forma, a gente não tem a valorização como deveríamos, os recursos orçamentários destinados como deveriam. Nós estamos falando de pelo menos 350 organizações parceiras que têm algum serviço em parceria com a Secretaria da Assistência Social. Quando eu lia a legislação, eu falava com foco. Vamos ter boas discussões com foco em São Paulo. Como ficam os conselhos, como ficam os conselhos gestores, conselhos municipais de assistência, mas o Confoco nem está em pauta, viu, Laís? Ninguém nem comenta diante de toda essa realidade que nós temos em São Paulo, porque há um déficit financeiro grande, a contrapartida que não existe no Mirosk, ela é cobrada o tempo todo, então a gente precisa aprofundar esse debate aqui na capital para que o Mirosk seja de fato colocado em pauta. A gente está tentando se organizar mesmo quanto organizações sociais bimestralmente para fazer formação e juntos pressionar também a nossa secretaria para essa visão mais ampla e aí automaticamente pressionar a prefeitura, que ela sozinha também não dá conta. Para ainda a maioria dos juízes trabalhistas, empregador é meio um sinal pejorativo, né? Significa exploração, e até exploração pode até pensar que no regime capitalista não tem jeito, tem a mais-valia, mas todo empregador para eles é um mau empregador até prova em contrário. A Justiça do Trabalho
não se sensibiliza pelo trabalho social de uma entidade de terceiro setor. A sociedade civil, as organizações, os movimentos, são os que impulsionam, né? Que fortalecem, que provocam a elaboração de políticas públicas que fazem avançar a transformação. O primeiro passo é realmente levar às lideranças todas essas informações, e do jeitinho que eu estou falando, e também que existe uma legislação federal, mas ela vai ter que ser ali desenvolvida, traduzida, para conquistar essa pessoa a formar a sua organização social, sim. Eu colocaria a legislação específica Miroski ao lado de outras conquistas, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, legislações avançadas e elogiadas internacionalmente que conquistamos a partir da Constituição de 88, a partir da Constituição Cidadã. Então, agora temos que aperfeiçoar essa relação, mas, em termos de crítica, se vai citar a pessoa, é melhor chamá-la, porque senão corremos o risco de fazer uma injustiça. Que ficou muito clara aqui nas falas de todas, de que é algo que nós temos que persistir, porque essa implementação ela ainda tem muitos desafios, muitos pontos para que ela possa realmente ser uma conquista de fato. O debate sempre nos inspira e eu acho que o caminho é esse mesmo, né? É construir acreditando, enfim, nessa democracia e na necessidade, em especial, desse momento político mesmo que a gente vive, de fortalecer os bons laços, né, e as boas relações entre sociedade civil e Estado. Então, é muito importante nós tentarmos falar com o prefeito, corregedoria, qual é o planejamento de implantação do Miroski, para não ser isolado na assistência social. Queria agradecer a oportunidade de ter sido chamada para mediar. E, como eu disse, foi uma grande refeição. Por quê? Porque acho que a gente se alimentou de uma tal forma, entende? Das falas de vocês, das experiências, das ideias que foram colocadas, que foi um grande aprendizado de uma forma leve, né? Muito obrigada a todas e muito obrigada por terem me dado essa chance. Nosso tema do dia hoje é sustentabilidade, né? Então, tema prioritário, né, a sustentabilidade das organizações. A gente está falando da capacidade das organizações se financiarem, né? E a gente sabe que isso é um desafio, né? Tipo, conseguir recurso é um grande desafio. Um segundo argumento é por que de falar de tributação de doação é porque o Brasil tem um tratamento tributário da doação muito complexo. E um terceiro ponto é por conta também do impacto de quanto se arrecada com doações, né? Então, assim, é muito difícil a gente fazer um cálculo de quanto que tributar essas doações significaria um retorno para o que as organizações trazem do retorno para a sociedade. Os esforços, né, têm sido para a gente promover mudanças e ampliar as isenções sobre a tributação das doações para as organizações nos estados. No fundo, para nós, das organizações da sociedade civil, sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. Quanto mais a organização social ela sai para fora dos seus muros, quanto mais ela estabelece convergências e diálogos com o território, com as políticas públicas, com o primeiro e o segundo setor, que a gente até brincou ontem, né? Com parcerias com empresas, parcerias com institutos, né? com conselhos da criança, conselhos da assistência social, maior legitimidade política essa organização tem no estabelecimento de parcerias e convênios, tanto com o setor público quanto com o setor privado. Uma organização, para ser sustentável do ponto de vista econômico e financeiro, tem que, historicamente, diversificar os seus parceiros financiadores. Esse imposto atrapalha a doação livre,
vamos pensar, né? Dessa doação mais direta livre. E hoje, quando as organizações são procuradas, é para aquela doação com a renúncia fiscal. Eu posso deduzir do imposto de renda, né? Então, e essa doação, ela é muito difícil, essa doação dedutível, né? Porque ela é renúncia fiscal, ela é recurso público também, cheio de regramento, né? E a gente precisa incentivar mais essa outra doação, esse espírito mesmo de doação livre, né? Então, tem até hoje uma disponibilidade até de pessoas físicas e jurídicas mesmo nesse sentido, se fosse mais livre. Falou de organizações, né, Helena, que estabelecem parcerias por meio de colaboração internacional. Veja bem, para isso acontecer, essa organização tem que ter uma sustentabilidade técnica do ponto de vista, tem que ter um quadro capaz, né, de entender os mecanismos de captação exigidos pela colaboração internacional. Então, que a filantropia apoie mais as organizações de base, as organizações comunitárias, que tenham, enfim, tem um perfil da filantropia brasileira ter projetos próprios, o que não é um problema em si, mas é importante também que ela apoie outras organizações que têm legitimidade no território e que estão aí com histórico de atuação e envolvimento político, né? O que eu notei, em primeiro lugar, é uma riqueza de experiências que existe aqui. Eu acho que, a partir dessa diversidade, ficou muito claro de que, eu posso estar enganada, mas eu acho que não, que existe um interesse comum desse grupo todo. Um interesse marcante em relação à formação. Para se fazer um planejamento de prioridades e de atuação, é necessário que tenha um grupo forte, articulado, né? Que não fique só lembrando do evento que foi realizado ontem e hoje, dizendo, que bom, eu participei, aprendi muito, né? Mas que possa estar planejando, a partir daí, o que é possível fazer enquanto um grupo minimamente estruturado. Para o fortalecimento do nosso campo, do campo das organizações da sociedade civil, a gente teria que construir uma convergência entre essas três sustentabilidades. São essas três sustentabilidades que vão garantir a continuidade das nossas pautas, que vão garantir a continuidade das nossas existências como força política. Doutora Eunice, né, deixou aberto a possibilidade de caminhar com a questão dos cursos de formação nas escolas municipais sobre a Lei 13.019, né, e também o universo das organizações da sociedade civil. Então, a minha provocação é se esse grupo vai querer caminhar com isso, né? Enfim, se esse grupo vai se colocar como alguém para seguir adiante, e aí acho que tem as linhas das formações Miroski e de buscar também na própria Secretaria da Justiça promover alguma reunião técnica, né, ou até como ela mesma colocou, algumas reuniões técnicas para avançar nos pontos, né? Mas mesmo em relação a Caritas, tanto aí para a gente mobilizar com a Caritas, a Arquidiocesana de São Paulo, mas o regional também para poder se envolver mais diretamente. A gente sabe que é muitas pautas, mas é mais uma que é importante e precisa estar junto também. Uma proposta prática, assim, pode ser criar um grupo de WhatsApp com as pessoas que estão aqui, que queiram, e botar todo mundo de administrador para que as outras possam ser agregadas depois, né? Porque aí um vai conversando com o outro e vai preenchendo, né? Eu aprendi como nunca nesse encontro, aprendi demais. Acho que a gente está sempre aprendendo quando a gente se reúne, e se a gente pode passar para outros aquilo que a gente aprendeu em cada momento, isso vai nos tornando cada vez mais fortes, e a gente vai conseguindo atingir aquilo que a Paula salientou,
o fortalecimento não só do nosso grupo, mas da plataforma do marco regulatório, que é o nosso grande objetivo, né? 1, 2. Muito bom. Então Bom, isso, gente. seguimos na articulação. Até mais, gente. Maravilha! Tchau.